num país marcado por polarizações, crises institucionais e escândalos, onde o silêncio imposto parece cada vez mais ensurdecedor, um jovem decidiu caminhar. Vestindo uma camisa branca com a frase "Acorda, Brasil", escrita em batom, referência direta a Débora dos Santos, presa por pichar uma estátua no 8 de janeiro, o deputado federal Nicolas Ferreira deu o primeiro passo de uma jornada de 240 quilômetros até o centro do poder. A ideia era simples, mas igualmente desafiadora. Sair de Paracatu, Minas Gerais, e ir a pé até Brasília, no Distrito Federal. O gesto não tardou a reverberar nas redes, e o que começou como a marcha de um homem só tornou-se um movimento de milhares de pessoas. Entenda neste vídeo da Brasil Paralelo o que foi a Caminhada pela Liberdade, protagonizada por Nicolas e seus principais desdobramentos. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E é por isso que eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu saquei qual que é a estratégia, né, do nosso inimigo. Eles querem nos matar em vida, né? Eles querem nos silenciar, nos jogar para invisibilidade, como se assim a gente não existisse e todo mundo ficasse calado, inerte, e eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer essa caminhada de fato como um ato simbólico para que as pessoas relembrem quem nós somos, né? E por que nós estamos aqui como brasileiros, que a gente não pode deixar o país do jeito que está, e principalmente para trazer esperança. A caminhada teve início em 19 de janeiro de 2026, segunda-feira, às margens da BR-40, no município mineiro de Paracatu. O objetivo era alcançar Brasília em 7 dias e realizar uma grande manifestação no domingo 25 de janeiro. Foram mais de 240 quilômetros sob sol, chuva e desgaste físico, marcados por momentos de oração, discursos e adesão crescente de apoiadores. O grupo aumentava a cada cidade atravessada. No trajeto, moradores ofereciam água, abrigo, comida, além de palavras de encorajamento. Famílias inteiras, com a presença de idosos e crianças, prestaram apoio e caminharam juntos. Setores do agro e da indústria também prestaram suporte, com direito a helicópteros e até picanha. O movimento girava em torno de 3 pautas principais: liberdade de expressão, anistia para os presos do 8 de janeiro e oposição à prisão de Jair Bolsonaro. Nicolas afirmou que o objetivo da mobilização é chamar atenção para decisões dos poderes federais, a prisão do ex-presidente e casos que ele classifica como escândalos, como o do Banco Master e o do INSS. Da dosimetria que foi feita pelo Lula, então a gente vai fazer isso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que nós estamos colocando aqui, que é a liberdade para todos esses presos do dia 8, liberdade para Jair Bolsonaro e os outros perseguidos políticos. Quarto, a instalação da CPMI do Banco Master, que é um escândalo absurdo que está acontecendo no nosso país. Isso, é junto, Cinco, a CPMI também do INSS. Então, esses 5 pontos aqui, juntando esses 5 pontos, a gente conseguindo ter isso, por exemplo, a própria prisão domiciliar do Bolsonaro, que também é um passo. É uma etapa para a liberdade dele. A chegada em Brasília foi marcada por uma concentração na Praça do Cruzeiro. Estima-se que 100 mil pessoas estiveram presentes, segundo os organizadores, incluindo parlamentares e representantes de movimentos civis. Outros veículos de mídia falam em 18 mil manifestantes. O encerramento foi afetado por uma forte tempestade, com um raio atingindo parte da multidão e deixando alguns feridos. 27 pessoas deram entrada no hospital de base do Distrito Federal, das quais 22 já receberam alta médica. Houve também um caso de evasão. Nicolas foi pessoalmente ao hospital visitar as vítimas do incidente. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros rodados, mas
aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar, né, de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possam estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. O segundo ponto é que é muito interessante, porque eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. A caminhada contou com o apoio público de lideranças da direita como cantores, influencers, pastores e políticos. Um dos principais a incorporá-la foi o deputado federal Gustavo Gayer, acompanhado pelo também deputado André Fernandes. Ao longo dos dias, também se uniram a eles Carlos Jordi, o deputado Zucco, Felipe Barros e Sargento Faúa. Vereadores como Lucas Pavanato, Guilherme Kilter, Rafael Satie e Eduarda Campopiano também estiveram presentes. Recém-operado e com problemas de locomoção, o senador Magno Malta também participou da iniciativa em uma cadeira de rodas. Condição semelhante à de Fernando Holliday, ex-vereador de São Paulo que se lesionou e teve que ser amparado por seus colegas. Na família Bolsonaro, o primeiro nome a aderir foi Carlos Bolsonaro. Pelo teu pai, pelos presos de 8, por esse país aí que seu pai levantou. Tamo junto. Apruma aí esse pé. Vambora, tem muito quilômetro ainda. Vamos lá. O candidato à presidência Flávio Bolsonaro e seu irmão Eduardo também se uniram a Nicolas. Michele Bolsonaro foi vista orando ao lado de Nicolas e outros parlamentares e agradeceu o apoio das pessoas. Eu quero agradecer a intercessão, esse apoio que vocês estão dando. É um evento pacífico, orgulhoso, um evento conduzido por Deus. Então, por favor, sigam as orientações do nosso líder, o Nicolas. Quando vocês chegarem ali, depois cada um para sua casa, nós estamos aqui lutando pela libertação da nossa nação. Os governadores Romeu Zema e Tarcísio de Freitas também prestaram seu apoio. A direita, que até outrora dava sinais de desunião, manteve-se unida. A gente precisa realmente, né, se unir para que a gente vença do PT, caso contrário as consequências são terríveis. São mais 3 indicados ao STF pelo Lula, você tem mais 4 anos de quebra de estatal, de aumento de imposto, de monitoramento do PIX para fins, né, de arrecadação, você tem um sucateamento, né, da segurança pública, nunca se investiu tão pouco, né, em segurança pública como nesse governo do Lula, você tem aí o agro sofrendo a rodo, tem um pessoal lá do SOS Rio Grande do Sul que está penando, toda semana vão lá no Congresso pedindo atenção, porque o governo não dá atenção para eles, mesmo depois, né, das calamidades que aconteceram ali no estado. Então, assim, e aí? A gente vai fazer o quê? Parlamentares de esquerda também reagiram. Érica Hilton ironizou o evento. Um bando de vagabundo, com perdão da palavra, mas que não tem outro termo, fazendo uma caminhada sem comunicação e autorização prévia da Polícia Rodoviária Federal, que na minha concepção cria um risco, né, nas rodovias do Brasil, uma caminhada em prol da liberdade de criminosos, de bandidos, deputados, senadores que são pagos para trabalhar em prol da população. A gente sabe que essa gente nunca trabalhou em prol da população. Enquanto Lindbergh Farias, inicialmente cético, passou a atuar para tentar barrar os caminhantes junto à PRF, alegando preocupações com a segurança. Vergonha alheia. Você sabe que tem gente que não tem noção do ridículo. Mas essa caminhada do Nicolas mostra também uma falta de rumo. É a caminhada Forrest Gump. Aí depois do Nicolas chegou o André Fernandes. Depois o Carlos Bolsonaro. Negócio completamente esvaziado. Imagens, que eles não estão só no acostamento. Tem trechos que eles entram por dentro da via principal. Isso é um absurdo. E helicópteros? Helicóptero de milionários, trazendo deputados.
Olha, é um absurdo, pousando ao lado da via. Isso é crime, é crime, é crime, crime. Então eles que façam onde eles quiserem, menos desse jeito. Nós estamos entrando na justiça. Militantes postaram ironia sobre o raio que atingiu os manifestantes, gerando críticas por parte dos apoiadores da mobilização. Meu Deus! Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá Chuva, né, irmão? Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e manda agora, de encontro a toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigado a Jesus por cuidar do Brasil. Críticos classificaram a marcha como espetáculo político, questionando sua relevância e minimizando seu impacto. A política está em ebulição, o debate público cada vez mais polarizado e decisões tomadas agora vão influenciar o país por muitos anos. 2026 é um ano decisivo para o Brasil. Em momentos assim, é preciso compreender quais caminhos estão sendo desenhados para o futuro. Quem quer entender o Brasil além das manchetes, com contexto histórico, análise e compromisso com a verdade, existe o streaming da Brasil Paralelo. Produzimos mais de 100 documentários originais que ajudam a conectar passado, presente e futuro dos grandes temas que moldam o país. Para quem acompanha este vídeo, liberamos uma condição especial: acesso ao catálogo da Brasil Paralelo com o plano mensal. Você paga mensalmente e não precisa comprometer o limite do cartão. Essa oportunidade pode sair do ar a qualquer momento. Aproveite! E não se esqueça de curtir o vídeo. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Movimentos históricos já utilizaram a marcha como forma de resistência. O historiador Rafael Nogueira explica como esses movimentos, aparentemente simples, carregam uma forte carga simbólica. A caminhada do Nicolas, elas nos permite fazer alguns paralelos históricos, né? A gente lembra de Martin Luther King, na medida em que ele discursou para uma multidão em Washington, D.C., à frente do Lincoln Memorial, para defender certos direitos que são considerados essenciais, lutar contra a violência policial, racialmente motivada. A gente tem a figura de Mahatma Gandhi, que lutou pacificamente, né? Tinha por princípio a ahimsa e pela não violência ele conseguiu lutar contra a maior força armada da época, que era o poderio britânico, e assim ele conseguiu fazer avançar algumas pautas bem específicas programadas ali, e ao mesmo tempo ele conseguiu libertar a Índia. A gente tem a figura também de Luiz Carlos Prestes, que na coluna Prestes, ele se destacou como Cavaleiro da Esperança, caminhando pelo Brasil. Então, assim, há paralelos. E, naturalmente, em paralelos históricos, a gente encontra semelhanças e diferenças. Eu destaquei a semelhança na luta por direitos, e isso aconteceu. Nicolas está lutando por direitos considerados essenciais, né? E que algumas pessoas que de repente estão presas sem motivação adequada, sem o devido processo legal, estão passando, né? Algumas pessoas que de repente vieram a morrer na prisão ou estão passando por grave doença e ainda estão presas. Outras pessoas que tiveram crimes que, segundo os tipos penais, deveriam ter certas punições e estão tendo outras muito mais graves. Então, assim, ele está lutando por direitos. Ao mesmo tempo, ele teve por princípio a não violência. O Nicolas chamou todos, convocou todos para uma caminhada pacífica, sem armas em punho. E ao mesmo tempo, ele realizou uma caminhada, e nesta caminhada ele quis acordar o Brasil, né? Então o mote dele era Acorda Brasil, e esse acordar, ele vem num momento histórico em que de fato o Brasil, a direita, a maioria silenciada, né? Silenciada já há algum tempo, ela tem possibilidade de viver um momento, sim, de despertar. Com isso, Nicolas resgata um recurso antigo e poderoso da ação política: a mobilização a pé.
Em diferentes épocas e regiões, caminhar tem sido a forma encontrada por líderes e povos para tornar visível uma causa, firmar posição e provocar mudança. Nicolas Ferreira juntou milhares de pessoas em sua caminhada de Minas Gerais até Brasília. Mas e agora? O que será feito? Se as instituições legais são percebidas por grande parte da população como falhas e ineficientes para a garantia da ordem constitucional, por que então cobrar que essas mesmas instituições resolvam o problema? Em outras palavras, se o problema está no governo atual, por que ir até lá para cobrar uma resposta? Sob esse ponto de vista, deslocar-se até Brasília pode ser visto como um reconhecimento implícito de que é lá que reside o poder real, e não nas mãos do povo. O gesto de caminhar até a capital pode, paradoxalmente, reforçar a centralização que se pretende contestar. Por outro lado, há quem veja o movimento justamente como uma tentativa de subverter essa lógica. Brasília foi planejada para ser distante geograficamente e simbolicamente do povo. Sua arquitetura grandiosa, avenidas largas e prédios imponentes servem, muitas vezes, como barreiras entre o cidadão comum e os centros de decisão política. Levar o povo até lá pode ser, portanto, uma forma de reapropriação do espaço político, uma ação que rompe o isolamento e obriga o poder a encarar a presença física de seus representados. Eu não olho as coisas que acontecem hoje com um certo antipresentismo, né? Como se só as figuras históricas pudessem ser nobres e ter atos louváveis, né? Eu acredito que o Nicolas não tenha sido tão somente motivado por sua reeleição ou por lançar sua figura, alçar mais alto a sua própria figura. Eu acredito que pode ser sim que o Nicolas tenha tido visão. A visão de que havia sim uma direita adormecida, amedrontada e que tem direito à cidadania, tem direito à proteção contra a perseguição policial e ao mesmo tempo tem direito a falar o que pensa. A resposta pode ser menos no efeito imediato e mais na estratégia de mobilização. Ações como essa visam romper o cotidiano, provocar questionamentos e dar visibilidade a uma causa. Mesmo sem impacto institucional direto, elas têm o potencial de alterar o debate público e reposicionar temas na agenda política. A caminhada de Nicolas não muda leis, não derruba sentenças, nem absolve condenados, mas muda o tom do debate. Gera visibilidade, pressiona autoridades, desperta o sentimento de urgência em setores antes apáticos. Assim como greves de fome, protestos silenciosos ou ocupações de espaços públicos. A força simbólica de uma marcha está justamente naquilo que ela representa. Um sacrifício físico em nome de um ideal. Esse tipo de ato chama atenção, quebra a rotina e desperta perguntas tanto na imprensa quanto na população. É preciso que o povo faça pressão nos deputados, né? E não só acreditar que os deputados, que os parlamentares vão resolver tudo lá de Brasília. Ao mesmo tempo, tudo de forma extremamente, cuidadosamente pacífica, né? E tomando o cuidado de fazer com que isso ultrapasse a sua pessoa, né? Eu acredito que o Nicolas conseguiu isso. Ele liderou uma caminhada, mas uma caminhada que traz a possibilidade de que a direita volte a ser um agente político de direito. E ela tem direito a isso. Então, eu acredito que tenha sido, sim, um ponto aí para a direita que volta às ruas, que volta a se manifestar, que volta a ter um pouco de brio, sabe? E graças aí à liderança do Nicolas. Então, sim, eu acredito que tenha tido uma grande importância e
quando todo mundo diminui como algo eleitoreiro, personalista, mesquinho, eu acredito que seja mesquinha a visão dessas pessoas, que só enxergam pequenez, maldade nos outros, e não conseguem perceber que as pessoas, os líderes de hoje, podem ter em vista um futuro melhor, podem ter em vista o bem das pessoas, o bem comum e o bem do Brasil, mediante seu próprio sacrifício, em parte suas dores, seu sofrimento, seu próprio sacrifício. E eu acredito que o Nicolas tem, assim, essa visão de se sacrificar pelo bem do Brasil. A caminhada de Nicolas nos mostra que atitudes como essas, mesmo quando parecem inofensivas, podem ajudar a virar o jogo. E isso reflete em uma parcela de brasileiros que, mesmo sem garantias de vitória, escolhe se levantar e seguir em frente. Porque para eles, o silêncio já não é mais uma opção. E para você que acompanha esta análise aqui no YouTube, liberamos uma condição exclusiva que não existe em nosso site oficial: o acesso ao plano mensal da Brasil Paralelo. Esta oferta pode sair do ar a qualquer momento e permite que você ative seu acesso hoje sem comprometer o limite do seu cartão com assinaturas anuais. Ao garantir seu acesso agora, você não está apenas assistindo um streaming, você está assumindo o controle da sua formação cultural. Você terá em mãos mais de 100 produções originais que pautaram o debate nacional, como Brasil, a Última Cruzada, a série que resgatou a nossa história e reconectou milhões de brasileiros com as suas raízes. Terá acesso também ao grande sucesso Entre Lobos, um documentário que expõe sem filtros a realidade da segurança pública que você vive no Brasil todos os dias. Você também terá acesso a um catálogo de obras premiadas com a nossa curadoria, reunindo grandes filmes como A Vida dos Outros, que retrata a vigilância do Estado sobre o indivíduo, e o impactante Incêndios, uma jornada profunda sobre identidade e verdade. Além disso, disponibilizamos títulos como O Insulto, que mostra como pequenos conflitos revelam grandes feridas sociais, e a série de espionagem Mundos Paralelos Counterpart. São histórias selecionadas por nossa curadoria para garantir que seu tempo de lazer também seja um tempo de formação, disponíveis agora por apenas R$ 29,90 por mês. Para que você não tenha dúvida se vale a pena ou não assistir ao ativar sua conta hoje, você recebe 30 dias gratuitos do Tela, nosso aplicativo de audiolivros com obras escolhidas a dedo. J.K. Chesterton, Machado de Assis, George Orwell e outros grandes autores te esperam no Tela. Tudo em alta qualidade para você ouvir onde, quando e como quiser. Ainda ganha 100% de cashback. Você paga R$ 29,90 e recebe o mesmo valor integral em créditos para usar em qualquer outro produto ou treinamento da Brasil Paralelo. Basta entrar em contato com nosso time de atendimento para que eles auxiliem na ativação do seu saldo. Tudo isso com 7 dias de garantia contra qualquer tipo de arrependimento. Se quiser desistir de ser um membro, devolvemos seu investimento. Essa é uma condição com risco zero. A Brasil Paralelo não aceita R$1 de dinheiro público. Existimos apenas graças a brasileiros como você, que decidem fazer parte dessa missão. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora.